10 hábitos que você precisa eliminar em 2026. Mude de vida. Estoicismo. 2026 não vai te salvar. Se você entrar em 2026 com os mesmos hábitos, você vai ganhar o mesmo resultado. Não importa quantas promessas você faça, não importa quantas vezes você diga que agora vai. O ano não muda ninguém. Quem muda é o homem que corta o que está destruindo ele por dentro. A maioria acha que precisa adicionar coisas. Mais rotina, mais motivação, mais energia, mais disciplina. Só que o que está te impedindo não é falta de algo. É excesso de veneno. Hábitos pequenos, repetidos todo dia que parecem normais, mas te deixam fraco, ansioso, distraído e sempre recomeçando do zero. E aqui vai um aviso direto. Um desses hábitos é tão comum que virou estilo de vida, mas ele é o que mais destrói homens silenciosamente. Quase ninguém percebe, e por isso quase ninguém muda. Agora, eu vou te mostrar o que cortar. Porque quando você elimina o que te enfraquece, o resto começa a crescer sozinho. A verdade estoica: você não precisa de motivação, precisa de renúncia. O homem que espera motivação vive como escravo do humor. Hoje ele acorda animado, amanhã ele acorda vazio. Hoje ele promete, amanhã ele negocia. E no fim o que decide a vida dele não é a capacidade, é a instabilidade. Porque uma mente instável sempre encontra um motivo para adiar. O estoicismo não foi criado para te inspirar. Foi criado para te fortalecer. Ele não te promete uma vida fácil. Ele te ensina a viver firme. A lógica é simples. Você não controla o mundo, mas controla suas escolhas. E escolhas têm custo. O custo de uma vida forte é renúncia. Renúncia do excesso, do vício, do impulso, da distração, do prazer barato. Renúncia do hábito que te dá alívio agora e te cobra caro depois. A maioria quer mudar de vida sem perder nada. Quer disciplina sem desconforto. Quer foco sem abrir mão do caos. Quer paz sem cortar o que tira a paz. E por isso não muda, porque mudança real é um corte. É você olhar para um hábito que te enfraquece e dizer: acabou. Mesmo que seja difícil no começo. Mesmo que sua mente reclame. Mesmo que ninguém veja. Marco Aurélio não era um homem sentado esperando o mundo melhorar. Ele era um homem treinando a própria mente para não desmoronar. Ele entendia que todo dia você está sendo moldado, para melhor ou para pior. Se você não escolhe conscientemente, você é escolhido pelos seus impulsos. E impulso é um péssimo líder. Você não precisa virar um monge. Precisa virar um homem que se governa. E governar a si mesmo começa quando você entende uma coisa. A disciplina não é o que você faz quando está bem. É o que você mantém quando não está. É por isso que renúncia é poder. Porque ela prova que você manda na sua vida. Agora, para isso ficar ainda mais claro, eu vou te dar um princípio que funciona como uma lei. Uma frase que explica por que você está cansado, ansioso e sempre recomeçando, mesmo tentando tanto. O princípio dos 10 cortes. O que você tolera, você vira. A sua vida hoje é o retrato do que você tolera todo dia, não do que você sonha, não do que você planeja, não do que você diz que quer, do que você tolera. Porque aquilo que você deixa entrar repetidamente vira padrão, e padrão vira identidade. Você tolera distração e chama isso de descanso. Você tolera preguiça e chama isso de autocuidado. Você tolera pessoas ruins e chama isso de ser de boa. Você tolera excessos e chama isso de vida normal. Só que a vida não negocia com nomes bonitos. A vida responde ao que você pratica. E aqui está o golpe que quase ninguém aceita. Seus hábitos não são comportamentos. Eles são votos. Votos diários para o tipo de homem que você está se tornando. Cada vez que você escolhe o fácil, você vota no homem fraco. Cada vez que você foge do desconforto, você vota no homem instável. Cada vez que você se distrai para não encarar a própria vida, você vota no homem que vai continuar preso. É por isso que tanta gente se sente cansada sem motivo. A mente vive em dívida. Dívida de promessas não cumpridas. Dívida de metas adiadas. Dívida de decisões que não foram tomadas.
E uma mente em dívida vive ansiosa, porque ela sabe que você está fugindo, mesmo quando você finge que está tudo bem. O estoicismo resolve isso com uma regra simples: corte o que te corrompe. Não discuta com o veneno. Não negocie com o que te enfraquece. Você não conversa com um hábito que está destruindo sua vida. Você elimina. Porque se você não corta, ele cresce. E se ele cresce, ele te governa. Agora você vai entender por que eu chamei isso de 10 cortes. Não é lista para preencher tempo, é lâmina. Cada um desses hábitos parece pequeno, mas juntos eles formam uma prisão invisível. E eu vou começar pelo mais comum de todos, aquele que rouba seu comando mental antes do dia começar e faz você viver no automático sem perceber. Os 10 hábitos que você precisa eliminar em 2026. Se você quer mudar de vida em 2026, você precisa aceitar uma verdade simples. Você não vai conseguir construir um homem forte com hábitos fracos. Não existe milagre. Não existe atalho. O que existe é repetição. E repetição cria identidade. Então não adianta querer mais foco, mais energia, mais disciplina, se você continua alimentando todos os dias aquilo que te enfraquece. A mudança real não começa quando você adiciona mais coisas para fazer. Ela começa quando você corta o que está te drenando em silêncio. O primeiro hábito que você precisa eliminar é começar o dia no celular. Esse é o hábito que rouba sua mente antes de você ter chance de escolhê-la. Você acorda e, em vez de começar com comando, começa com reação. Você abre a tela e já recebe estímulo, cobrança, informação, comparação e ruído. Você nem saiu da cama e já está atrasado mentalmente. E isso cria um padrão perigoso. Você aprende que viver é correr atrás. Seu cérebro passa a funcionar como se estivesse sempre devendo alguma coisa, sempre tentando alcançar algo que está fora de você. O celular de manhã não é apenas um hábito ruim, é a entrega do seu centro. E um homem sem centro não constrói nada. Ele se dispersa. Ele vira um homem que faz muita coisa e termina o dia vazio porque gastou energia com o mundo inteiro e não investiu um minuto em si. O pior desse hábito é que ele parece inocente. Você pensa que está se informando, que está respondendo rápido, que está só vendo uma coisa. Só que o cérebro não interpreta assim. O cérebro interpreta como prioridade. O que você faz primeiro vira o seu líder do dia. Se você começa com ruído, o ruído vira o seu padrão. Se você começa com comparação, a comparação vira sua lente. Se você começa com urgência, a urgência vira sua religião. E depois você tenta trabalhar, tenta estudar, tenta treinar, tenta melhorar, mas a mente já foi sequestrada cedo. Você não está começando o dia, você está correndo atrás do dia. O segundo hábito é adiar o difícil e fazer só o fácil. Esse aqui destrói sua disciplina como um cupim destrói madeira. Não faz barulho, mas vai corroendo por dentro. Você sabe exatamente o que precisa ser feito para crescer, mas escolhe o que dá alívio imediato. Você responde o que é rápido, faz o que é simples, resolve o que não exige coragem. E o que realmente mudaria sua vida, você empurra para depois. Só que esse depois vira um monstro. Ele cresce no fundo da mente. Ele vira ansiedade, vira culpa, vira peso invisível. Aí você se sente cansado, mas não entende por quê. Você está cansado porque está carregando a própria covardia. O homem que adia o difícil vive preso em pequenas tarefas e grandes frustrações. Ele vive ocupado, mas não evolui. E esse é um dos piores destinos: estar sempre fazendo algo e nunca sentir orgulho de si. Porque o orgulho real nasce quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É o difícil que te dá respeito próprio. O fácil só te dá distração. Adiar o difícil é treinar sua mente para fugir. E quando você treina fuga por tempo demais, você vira um homem que evita a própria vida. O terceiro hábito é viver buscando validação e aprovação. Você pode até não admitir, mas muita gente vive como se estivesse num palco. O jeito que fala, o que posta, o que decide, tudo passa pelo filtro do que os outros vão pensar.
E isso é uma forma moderna de escravidão. Porque você deixa de ser livre para ser aceito. Você muda para não desagradar. Você se cala para não ser criticado. Você concorda para não ser rejeitado. Só que cada vez que você faz isso, você paga com identidade. Você vai se apagando. Você vai se perdendo. E quando um homem perde a própria identidade, ele fica fraco, porque não sabe mais o que defende, o que quer, nem quem é. O estoicismo ensina que você não controla a opinião alheia, então viver tentando controlar isso é uma vida perdida. Você pode passar anos tentando ser admirado e ainda assim ser mal interpretado por alguém. E se isso te derruba, você está vulnerável demais. Você virou um homem governado por plateia. O homem forte por dentro não vive pedindo permissão para existir. Ele existe, ele sustenta, ele cumpre seu dever e deixa a opinião do mundo onde ela sempre esteve, fora do seu controle. O quarto hábito é reclamar mentalmente e se colocar como vítima. Esse hábito destrói sua energia porque ele te coloca sempre numa posição inferior. Reclamar é dizer para si mesmo que a vida tem mais poder do que você. Mesmo que você não fale em voz alta, a reclamação interna corrói. Ela transforma qualquer dificuldade em injustiça. Ela transforma qualquer esforço em punição. Ela transforma qualquer responsabilidade em peso. E quando você interpreta a vida assim, você fica frágil, você fica reativo, você fica sem honra. Marco Aurélio lidava com guerra, doença e traição e ainda assim insistia em uma coisa: a mente deve permanecer firme. O estoicismo te ensina a trocar reclamação por ação, porque a reclamação não resolve nada, ela só drena. Ela cria a sensação de que você está fazendo algo, quando na verdade está apenas reforçando impotência. O homem disciplinado aceita a realidade como ela é e faz o que precisa ser feito. Isso não é frieza, isso é maturidade. O quinto hábito é consumir conteúdo sem aplicar nada. Esse é um hábito moderno e perigoso porque ele engana o seu cérebro. Você assiste vídeo de disciplina, lê frases sobre foco, ouve conselhos sobre hábitos e sente uma pequena sensação de progresso. Só que isso é um truque. Seu cérebro confunde informação com transformação. E enquanto você continua consumindo, você continua parado. Você vira um homem cheio de referências e vazio de execução. Um homem que sabe o que fazer, mas não faz. Conhecimento sem ação vira peso mental. Vira cobrança interna. Vira frustração silenciosa. Porque você olha para si e pensa: eu sei, mas eu não consigo. Só que não é que você não consegue. É que você não está aplicando com consistência. Você está usando o conteúdo como anestesia. Está se distraindo com a ideia de que vai mudar, enquanto continua vivendo igual. Se você quer mudar de vida em 2026, você precisa parar de ser espectador da própria evolução. Você tem que virar praticante. Menos consumo, mais execução. Menos teoria, mais atitude. O homem forte não é o que sabe mais, é o que cumpre mais. O sexto hábito é se comparar e perder potência. A comparação é um veneno porque ela coloca sua mente em um jogo que você nunca vence. Sempre vai existir alguém melhor em alguma coisa. Mais rápido, mais forte, mais rico, mais bonito, mais famoso. Se você usa isso como referência, pode até ser útil. Mas a maioria não usa como referência. Usa como humilhação. E aí, a mente fica pequena. Você se sente atrasado, se sente insuficiente, se sente incapaz. E quando você se sente assim, você perde a ação. A comparação rouba sua energia porque ela desloca seu foco do único lugar onde ele deveria estar, no que você controla hoje. Ela te faz viver no palco do outro e abandonar o seu próprio palco. Ela te dá desculpas para não tentar, te dá medo de falhar, te dá vergonha de começar pequeno. Só que todo homem que vence começou pequeno. A diferença é que ele não se comparou ao topo. Ele se comparou a ontem. Ele venceu o próprio dia. O sétimo hábito é gastar energia com pessoas e ambientes ruins. Esse hábito destrói homens sem que eles percebam porque o ambiente molda sua mente. Você pode ser disciplinado por uma semana,
Mas se você vive cercado de caos, fofoca, vitimismo, piada suja, desânimo, provocação, você vai ser contaminado. Não porque você é fraco, mas porque o ser humano absorve. A mente aprende pelo que vê, pelo que ouve, pelo que convive. Tem gente que suga sua energia e chama isso de amizade. Tem ambiente que te enfraquece e você chama de vida social. Tem conversa que te rebaixa e você chama de normal. Só que nada disso é normal para um homem que quer crescer. O homem forte escolhe o que entra na vida dele. Ele filtra, ele corta, ele protege a própria mente como quem protege um território. Porque é isso que ela é, território. Se você vive perto do lixo, sua mente vai feder. Se você vive perto da disciplina, sua mente vai afiar. Por isso, um dos maiores cortes de 2026 é aprender a dizer não. Não para o que te drena, não para o que te distrai, não para o que te enfraquece, não para o que te prende no mesmo lugar. O 8º hábito é dormir tarde por fuga e acordar sem presença. Esse hábito parece normal porque muita gente faz, mas ele é destrutivo porque ele nasce de uma coisa que muitos não admitem: escapismo. Você fica acordado porque não quer encarar o silêncio, porque quando o silêncio vem, a vida aparece, as pendências aparecem, as frustrações aparecem, as escolhas erradas aparecem. Então, você busca dopamina, busca tela, busca estímulo, busca qualquer coisa que te distraia até você apagar. Aí você dorme tarde, acorda cansado e vive o dia em modo fraco. Seu cérebro pede prazer rápido porque está sem energia. Seu corpo pede descanso porque está esgotado. Sua mente pede distração porque está sobrecarregada. E isso vira um ciclo. Você dorme mal, acorda mal, vive mal. E depois tenta compensar com café, com motivação, com promessa. Mas o corpo não negocia. O corpo cobra. Um homem que quer mudar de vida precisa respeitar o sono. Não por frescura, mas por estratégia. Sono é a base de foco, energia, humor e disciplina. Sem sono, você vira um homem instável. E homem instável não sustenta nada. O 9º hábito é fugir do desconforto e evitar responsabilidade. Esse hábito é o que separa meninos de homens. Porque responsabilidade é o que dá forma à masculinidade. Não é você ter opinião forte, não é você falar duro, não é você parecer confiante. É você fazer o que precisa ser feito quando seria mais fácil fugir. O desconforto é o preço do crescimento. Treinar dói. Estudar cansa. Trabalhar com foco exige renúncia. Cortar vícios dá abstinência. Mudar hábito dá resistência. A maioria foge desse preço e depois se pergunta por que não evolui. Não evolui porque não paga. E a vida não dá de graça o que exige caráter. O homem que foge do desconforto foge de tudo. Ele foge de conversas difíceis, foge de decisões difíceis, foge de enfrentar a própria fraqueza. E por isso, ele vive preso em versões pequenas de si. Ele se limita por medo. E o medo vira rotina. Ele chama de prudência, chama de não é o momento, chama de agora não dá. Mas no fundo, é medo de responsabilidade. E um homem que foge da responsabilidade entrega o próprio destino na mão do acaso. Agora vem o 10º hábito. E esse aqui é o que destrói tudo, porque ele mata sua confiança interna. Não cumprir promessas para si mesmo. Esse hábito é o mais perigoso porque ele parece invisível, mas ele define quem você é. Você promete e não cumpre. Você começa e não termina. Você decide e volta atrás. Você fala e não faz. E cada vez que você quebra sua palavra com você mesmo, você perde respeito próprio. Você começa a não acreditar mais em você. Você começa a ouvir suas promessas como se fossem piada. Você se torna um homem que fala bonito e entrega pouco. E quando isso acontece, você perde coragem, porque coragem nasce de confiança. Você só enfrenta o mundo quando confia em si. Você só toma decisão grande quando acredita que vai sustentar. Só que se você vive falhando com você, você perde essa base. Você vira um homem que até quer, mas já espera desistir. E isso é triste, porque não é falta de potencial, é falta de honra consigo mesmo. A solução é dura, mas é simples: recuperar sua palavra.
Começar pequeno e cumprir. Não prometer o impossível e falhar. Prometer o básico e sustentar. Cumprir o combinado. Treinar a mente para obedecer. Porque o homem que cumpre vira perigoso. Perigoso no melhor sentido. Ele vira um homem que constrói. Um homem que não depende de sorte. Um homem que não precisa de aplauso. Um homem que muda de vida pelo próprio comportamento. Eliminar esses 10 hábitos não vai te transformar em alguém perfeito. Vai te transformar em alguém livre. Livre de impulsos. Livre de distrações. Livre da comparação. Livre do vitimismo. Livre do auto-engano. E essa liberdade é a base da disciplina. Porque disciplina não é prisão. Disciplina é escolha consciente. Em 2026, não tente ser um homem diferente só por querer. Corte os hábitos que te mantêm o mesmo. Porque quando você elimina o que te enfraquece, o resto começa a crescer sozinho. E é aí que a vida muda. Não com promessa, com decisão. A virada. O que acontece quando você corta esses hábitos? Quando você corta esses hábitos, a primeira coisa que muda é o silêncio dentro da sua cabeça. Não um silêncio místico, mas um silêncio prático. Aquele barulho constante de ansiedade, comparação, culpa e distração começa a diminuir. E isso por si só já parece uma vitória, porque você percebe que boa parte do seu cansaço não era físico, era mental. Era sua mente sendo puxada o tempo inteiro por estímulos que não te dão nada além de desgaste. Você começa a sentir sua energia voltar, mas não como empolgação passageira. É uma energia mais firme, mais estável, como se você finalmente tivesse espaço para respirar. Porque energia não é só dormir bem e comer bem. Energia também é não desperdiçar o cérebro com ruído. É não começar o dia sendo sequestrado pelo mundo. É parar de empurrar tarefas importantes para depois e carregar esse peso invisível o dia inteiro. Quando você elimina esses vazamentos, a energia volta como consequência. E junto com a energia, vem o foco. O foco é raro hoje porque todo mundo vive com a mente aberta demais para qualquer coisa entrar. Só que foco é uma consequência de exclusão. Você começa a ficar melhor porque para de permitir o que te piora. Você fecha portas. Porta para distração, porta para vício, porta para comparação, porta para conversa inútil, porta para fuga. E quando você fecha essas portas, sua mente começa a funcionar no modo certo. Execução. Você para de estar ocupado e começa a avançar. Essa é a virada real. Porque o mundo não recompensa a intenção, ele recompensa comportamento repetido. Um homem pode querer uma vida melhor por anos e continuar igual, mas um homem que corta hábitos ruins por algumas semanas já começa a se transformar. E o motivo é simples. Você muda o seu padrão. Você muda o que é normal para você. E quando o seu normal muda, seu futuro muda junto. Outra mudança forte é que o respeito próprio começa a voltar. Você para de se sentir fraco, não porque você virou perfeito, mas porque você parou de se trair tanto. Você começa a cumprir pequenas promessas, começa a terminar o que começa a se mover mesmo sem vontade. E isso cria uma sensação de dignidade que muita gente perdeu, porque autoestima não vem de pensar positivo. Vem de se respeitar, e você só se respeita quando faz o que precisa ser feito. E tem um ponto psicológico aqui que vale ouro. Quando você corta hábitos ruins, você reduz o conflito interno. Aquele conflito de querer crescer e agir como alguém que quer cair. Querer disciplina e viver no impulso. Querer paz e alimentar caos. Quando você alinha sua prática com sua intenção, a mente se acalma. E essa calma não é fraqueza, é força. É você sabendo que está no caminho certo porque está agindo certo. A vida começa a responder a isso. Você se torna mais confiável no trabalho, mais presente nas conversas, mais firme nas decisões. Você não muda só o que faz, você muda o jeito que se comporta. Você para de aceitar migalhas, para de entrar em jogo emocional, para de gastar energia com o que não te leva a lugar nenhum. E sem perceber, você começa a se tornar um homem mais sólido. Aquele tipo de homem que não precisa falar muito para ser levado a sério,
porque a postura dele já mostra. Essa virada não acontece porque você ganhou um segredo. Ela acontece porque você eliminou sabotagem. Você parou de alimentar o que te enfraquece. E quando você para de fazer isso, a sua vida não precisa de 1000 mudanças. Ela precisa de consistência. Só que existe um detalhe que faz essa transformação durar. Você precisa de uma âncora, algo que mantenha você firme mesmo quando a vontade some. Marco Aurélio chamava isso de virtude e dever. E é exatamente isso que separa quem muda por uma semana de quem muda de vida. Marco Aurélio. Um ano bom começa com um homem forte por dentro. Marco Aurélio não acordava esperando o dia ser bom. Ele acordava preparado para ser firme. Essa é a diferença entre quem vive de sorte e quem vive de disciplina. Um homem pode ter o melhor plano do mundo, mas se ele não tiver força interna, ele quebra na primeira dificuldade. Porque o mundo não respeita planejamento. O mundo testa consistência. E é por isso que um ano bom não começa em janeiro. Começa no tipo de mente que você constrói em silêncio, quando ninguém está vendo. A maioria quer mudança externa, quer resultado rápido, quer transformação que os outros percebam. Só que o estoicismo te ensina algo mais simples e mais duro. Se você não vencer por dentro, você vai ser vencido por fora. Você não controla o caos, mas controla sua resposta ao caos. E essa resposta define tudo. O homem forte por dentro não é o homem que nunca sente vontade de desistir. É o homem que sente e mesmo assim continua. É o homem que não se deixa guiar por impulso. Ele escolhe princípios. Porque impulso muda de humor como muda de vento. Hoje ele quer, amanhã ele some. Princípio permanece. Princípio te sustenta quando você está cansado, quando está sozinho, quando está frustrado. Marco Aurélio tinha poder, mas ele não confiava no poder. Ele confiava no caráter. Ele sabia que status não protege um homem fraco. Riqueza não protege uma mente instável. Aparência não sustenta uma vida desorganizada. Só uma coisa sustenta: virtude. E virtude aqui não é moralismo. É firmeza, é domínio. É você fazer o certo mesmo sem aplauso, mesmo sem vontade, mesmo sem recompensa imediata. Quando você elimina hábitos ruins, você está treinando exatamente isso. Você está dizendo para si: eu não faço o que eu sinto, eu faço o que eu decido. Eu não sou um homem reativo. Eu sou um homem responsável. E responsabilidade é a base da masculinidade. Não aquela masculinidade de pose, mas a masculinidade de coluna. Coluna é você sustentar sua vida de pé sem culpar o mundo, sem terceirizar sua fraqueza. O estoicismo também te mostra uma verdade que muda tudo. Você não precisa de uma vida fácil. Você precisa de uma mente forte, porque com mente forte, até um dia ruim vira treino. Até um problema vira escola. Até uma perda vira maturidade. Mas com mente fraca, até um dia bom vira desperdício. Porque você sempre vai encontrar um jeito de se sabotar. E quando você entende isso, você para de tratar o ano como esperança e começa a tratar o ano como construção. Você não entra em 2026 pedindo que as coisas melhorem. Você entra decidido a melhorar. Você não entra confiando em motivação. Você entra confiando em disciplina. Porque disciplina não depende do mundo. Depende de você. Agora, para isso sair da teoria e virar vida, eu quero te dar um desafio simples e direto. Porque se você não consegue vencer um hábito por 7 dias, esse hábito está mandando em você. E homem que é mandado por hábito ruim não governa o próprio destino. Desafio prático. 7 dias sem o seu pior hábito. Agora eu quero que você seja honesto com você. Sem se enganar, sem suavizar, sem inventar desculpa bonita. Qual é o hábito que mais te enfraquece hoje? Aquele que você sabe que te derruba. Aquele que te rouba energia, foco, disciplina e respeito próprio. Porque todo homem tem um ponto fraco. E enquanto você não encarar esse ponto, você vai continuar achando que o problema está lá fora, quando na verdade está dentro. Você não precisa eliminar tudo de uma vez. Isso é o que destrói muita gente. Ela tenta mudar a vida inteira em um dia e acaba voltando para o velho padrão na mesma semana.
O que funciona é o corte certo, um por vez, com firmeza, com seriedade. E por isso o desafio é simples: 7 dias sem o seu pior hábito. Escolhe um. Se você começa o dia no celular, corta isso por 7 dias. Se você vive adiando o difícil, ataca isso por 7 dias. Se você dorme tarde por fuga, corrige isso por 7 dias. Se você se compara o tempo todo, corta isso por 7 dias. Se você vive consumindo conteúdo sem aplicar, escolhe uma coisa para executar e para de só assistir. O objetivo não é perfeição, é vitória. Vitória contra você mesmo. E você vai perceber uma coisa muito rápido. O seu cérebro vai tentar negociar. Ele vai trazer justificativa, vai trazer cansaço, vai trazer ansiedade, vai trazer aquele pensamento clássico: só hoje não tem problema. Só que esse pensamento é o próprio hábito falando. Ele não quer morrer, ele quer continuar mandando. E a única forma de vencer isso é tratar como lei, sem conversa, sem emoção, sem debate. 7 dias fazem algo muito poderoso dentro de você. Eles criam prova. Prova de que você não é escravo. Prova de que você consegue. Prova de que você manda. E essa prova devolve respeito próprio, que é a base de toda mudança real. Porque um homem que se respeita não se entrega fácil para qualquer impulso. Ele se controla. Ele se organiza. Ele se posiciona. Se você não consegue vencer um hábito por 7 dias, ele está vencendo sua vida. Ele decide sua energia, ele decide seu foco, ele decide seu humor, ele decide sua coragem, ele decide seu futuro. E é por isso que esse desafio não é brincadeira. É uma decisão de masculinidade e disciplina. E se você quer continuar evoluindo com conteúdo direto, aplicado e sem romantização, se inscreve no canal agora. Porque aqui a ideia não é te distrair com frase bonita. É te dar estrutura mental, estoicismo prático e disciplina real para você parar de recomeçar e começar a construir. Agora falta só fechar do jeito certo, porque 2026 pode ser só mais um ano, ou pode ser o ano em que você se tornou um homem que cumpre. E essa escolha começa no corte que você faz hoje. A verdade é que 2026 não tem poder nenhum sobre você. O que tem poder é o que você faz todos os dias quando ninguém está olhando. O ano não muda a sua vida. Seus hábitos mudam. E hábitos não são detalhes pequenos. Eles são direção. Eles são o caminho que você trilha sem perceber, até acordar um dia e perceber que virou exatamente o tipo de homem que você vinha praticando ser. Se você quer mudar de vida, não começa adicionando mais coisas para fazer. Começa cortando o que está te destruindo. Cortando distração. Cortando fuga. Cortando comparação. Cortando a preguiça disfarçada de cansaço. Cortando a necessidade de aprovação. Cortando o hábito de prometer e não cumprir. Porque o que te derruba não é falta de potencial, é falta de governo interno. E o estoicismo não é uma teoria bonita, é um modo de viver com firmeza. É você aceitar que o mundo vai ser difícil às vezes, mas você não precisa ser fraco. Você não precisa se perder. Você não precisa se abandonar. Você pode ser o homem que escolhe disciplina quando seria mais fácil escolher conforto. E isso, dia após dia, te transforma. Então faz simples e faz sério. Escolhe um hábito para eliminar por 7 dias. Um só. E cumpre. Porque quando você cumpre uma semana, você recupera algo que muita gente perdeu: confiança em si mesmo. E confiança em si mesmo muda tudo. Ela muda seu foco, muda sua energia, muda sua postura, muda sua coragem. Ela muda a forma como você enfrenta a vida. Se esse vídeo te ajudou, curte agora para ele alcançar mais pessoas que estão presas nesses mesmos padrões. E comenta aqui embaixo qual hábito você vai cortar em 2026. Escreve com clareza, porque isso vira um compromisso público com você mesmo. E se inscreve no canal porque aqui você vai continuar encontrando estoicismo aplicado, disciplina prática e conteúdo direto para construir uma mente forte. 2026 pode ser o mesmo ano de sempre,
Ou pode ser o ano em que você virou outro homem. A diferença não está no calendário. Está no que você tem coragem de eliminar a partir de hoje.